Olá, amigos. Estamos de volta aqui no Senado, né? Amanhã, o retorno das atividades do Poder Legislativo. Depois de um curto recesso, em que muitos puderam realizar o contato necessário com as pessoas em todo o país, né? Conversar, colocar o termômetro para medir a pressão das aspirações populares, né? Principalmente da revolta popular, né? Nós sabemos que há uma revolta no país em relação ao que está ocorrendo no mundo da política. E o que é importante é fazer sempre aquele apelo, né? Não vamos generalizar, não vamos colocar todos no mesmo lamaçal da imoralidade. É preciso valorizar aqueles que, apesar do entorno, conseguem sobreviver no terreno da decência, da responsabilidade pública e, obviamente, do respeito à sociedade brasileira. Podemos ser poucos, isso fica a seu critério avaliar, mas ainda existimos e por isso é confortável saber que há inteligência no país para separar o joio do trigo, para distinguir uns dos outros. Bem, amanhã nós começamos, como eu já disse, retornamos. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados deve deliberar sobre a denúncia contra o presidente Temer. É bom repetir, o primeiro presidente da nossa história denunciado no exercício do seu mandato. Tudo indica que os esforços empreendidos pelo presidente terão o êxito na votação com a preservação do seu mandato. Tudo indica. Isso a um preço alto, né? Um custo muito elevado, em que pese o fato da população brasileira, 81% que revela a pesquisa divulgada hoje pelo jornal O Globo, 81% entende que a Câmara deve acolher a denúncia do procurador Rodrigo Janot. Mas nós estamos imaginando que isso não ocorrerá, porque o presidente jogou pesado nos últimos dias e acertou os votos necessários para a manutenção do seu mandato. Não sabemos o que ocorrerá depois, com nova denúncia, com eventuais delações de Eduardo Cunha e de Funaro. Mas nesta primeira etapa o presidente deve sobreviver. Eu gostaria de dizer que isso tudo se dá em meio a uma crise enorme que assola o país, que leva, por exemplo, amanhã os caminhoneiros, ou parte deles, né, já que é um movimento também que se divide um pouco, mas os caminhoneiros estão anunciando que paralisarão as estradas aí no país, em alguns estados. Colocaram nas redes sociais as localidades onde ocorrerão as paralisações. Isso porque o aumento do preço do combustível se dá, inevitavelmente, em razão do aumento dos impostos. Então, essa paralisação tem por objetivo a revogação do decreto assinado pelo presidente Temer, que aumentou impostos exatamente sobre combustíveis. Olha, nós já falamos sobre isso, né? É difícil entender essa decisão do governo, né, que tem o ministro Meirelles como inspirador. Uma crise brutal, o desemprego crescendo, a economia, infelizmente, paralisada, né? E o governo aumenta impostos, ou seja, há empresas quebrando, há empresas demitindo empregados. Fica difícil ter uma família de assalariados sem um desempregado hoje. Praticamente em todas as famílias de assalariados há desempregados. E o governo aumenta impostos. Como é possível gerar empregos aumentando impostos? Estamos na contramão da realidade. Se querem gerar empregos, reduzam a carga tributária.
a economia crescerá mais, a roda da economia girará, portanto, com mais força, e o governo vai arrecadar mais, porque a economia crescerá mais. E mesmo pagando menos impostos, o país arrecadará mais. A população pagará menos impostos e o governo arrecadará mais. Se houvesse inteligência, se o governo fugisse desse imediatismo, pensasse um pouco a longo prazo, tivesse visão de futuro. Não, o governo acha mais fácil esticar o braço longo com a mão grande no bolso do contribuinte e colocar em dificuldade cada vez maior o assalariado do país. Por isso os caminhoneiros estão revoltados. A situação deles já é difícil, né? É uma atividade em decadência em razão do alto custo de manutenção, sobretudo porque os preços dos combustíveis são elevados demais no Brasil, especialmente se compararmos com outros países. Não precisamos ir longe, basta ultrapassar ali a fronteira em Roraima, chegar na Bolívia, e nós teremos um preço de gasolina ou de óleo diesel bem inferior ao preço praticado aqui no Brasil. Então, os altos preços dos combustíveis oneram excessivamente a atividade do transporte no Brasil e isso provoca, evidentemente, a elevação de preços para os consumidores. Enfim, a nossa solidariedade aos caminhoneiros, o nosso apoio, porque, evidentemente, não há como não dar razão a esses caminhoneiros pelo protesto de amanhã. Eu queria fazer outra abordagem, e com a sua licença. Constantemente, petistas procuram proclamar o caos atual, enfatizar a existência de uma crise de proporções, como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade em relação a essa crise. Eles proclamam a existência do caos neste momento, mas querem que esqueçamos que eles são os responsáveis por este caos. Afinal, quem é responsável por essa tragédia administrativa que envolveu o Brasil e o lançou num oceano de dificuldades? Sim, os governos Lula, Dilma, Temer. Farinha do mesmo saco. Lula, Dilma e Temer são farinha do mesmo saco. Essa é a linguagem popular. É por essa razão que lá atrás, quando se falou em impeachment da presidente Dilma, eu falava no impeachment da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer. Porque são integrantes de um mesmo esquema de governo corrupto e incompetente. São os artífices do mesmo sistema de governança corrupto e incompetente que se instalou no Brasil nos últimos anos. Não há por que agora o PT tentar responsabilizar única e exclusivamente o presidente Temer. O presidente Temer é responsável, porque era vice de Dilma. Mas Lula e Dilma são os principais responsáveis por essa tragédia política que nós estamos vivendo no Brasil. Se proclamam este caos, assumam a responsabilidade por ele. Há quanto tempo nós vínhamos denunciando isso, que o governo preparava uma bomba relógio de efeito retardado que explodiria no colo do país. Eu me lembro desde 2008, em 2010, num evento aqui em Brasília, promovido inclusive pelo ministro Gilmar Mendes, para a comemoração do aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por ter sido eu relator na Comissão de Justiça do Senado da Lei de Responsabilidade Fiscal, fui convidado para esse evento, fui convidado a me pronunciar neste evento, ao lado do ministro Mantega e de outras autoridades do governo.
e também do Congresso Nacional. E nesse pronunciamento eu fiz essa abordagem sobre o anúncio da crise, né? Nós fizemos exatamente a denúncia diante do ministro Mantega que o governo estava preparando uma bomba relógio de efeito retardado que explodiria no colo do Brasil. E, evidentemente, o ministro Mantega ironizou. Como sempre, passando a ideia de que nós estávamos no paraíso, vendendo a ilusão de que nós estávamos vivendo o espetáculo do crescimento econômico, né? E nós sabíamos que isto era uma falácia, porque enquanto o ex-presidente Lula falava em espetáculo de crescimento, o Brasil crescia mais apenas do que o Haiti, crescia menos do que todos os países do mundo. Uma água para mim, por favor. Aqui em Brasília, a secura, né, exige que a água esteja por perto quando se fala demais. Mas então, não é novo esse fato, não é? Há quanto tempo já se previa que o nosso país mergulharia nesta crise sem precedentes? Então vamos deixar isso muito claro. A responsabilidade é do governo atual, sim. Não pelo que ele está fazendo agora, mas pelo que ele representa de integrante desse sistema de governança corrupto e incompetente. É necessário fazer essa afirmação. Nós tivemos governos Lula e Dilma e temos agora... Desculpe aí que E vamos concluir porque tá difícil isso aqui. Mas não podia deixar de dizer agora no início dessa retomada, né, dos trabalhos do Congresso Nacional, diante dessa discussão sobre a denúncia contra o presidente Temer, não podia deixar de fazer esse pronunciamento, destacando que há muito oportunismo no discurso de alguns e que há, sobretudo, falsidade, né? Porque é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade. Bom final de dia para todos e até amanhã. Amanhã nós voltaremos certamente com a garganta melhor.